Evangelho segundo São João, Evangelho de Jesus Cristo. Eu estarei fazendo a leitura na versão King James atualizada e você poderá acompanhar na sua Bíblia. E se estiver com outra tradução, não for a mesma minha, que seja ela considerada a sua segunda leitura, como é próprio da meditação. Aí, no capítulo 18, eu convido a sua atenção para a leitura que farei do versículo 1 ao versículo 12. Está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Tendo Jesus partilhado estas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, Jesus, pleno do conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. E assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante, e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Meus irmãos, este texto é o texto da ceia do Senhor, desse dia 8 de novembro. Nós sempre caminhamos com a nossa ceia, com a nossa meditação em direção ao Calvário. É próprio das nossas meditações irmos em direção ao Calvário ou à Via Dolorosa, a chamada também Via Sacra, que foi percorrida por Jesus até o Gólgota, até o Monte Caveira, até a cruz. Já estivemos algumas vezes aqui nesse texto que é um texto que Jesus está no Getsêmani, e creio que voltaremos muitas vezes neste texto, tendo em vista que não haveria Calvário, que é o que sempre costumamos, como já disse, fazer na nossa meditação, se não houvesse o Getsêmani. Aqui nesse momento, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o modelo da igreja, ele sempre sempre será, sempre foi, e será o modelo da igreja. A vida de Jesus é a vida que Deus quer que nós busquemos vivê-la aqui na face da terra. E eu queria dizer aos irmãos que Jesus, como acabamos de orar, e é o que celebramos no memorial da ceia do Senhor,
Jesus fez uma obra perfeita. Jesus foi perfeito em tudo, diz a Bíblia. E por isso é que somos salvos. É isso que nós celebramos, é isso que festejamos na ceia do Senhor. E Ele foi perfeito porque Jesus tinha uma vida de oração. E esse evangelho fácil, esse evangelho sem problemas, sem obstáculo, esse evangelho muito materialista, muito desse tempo de agora, de aqui, é falso. Não há no Evangelho de Jesus Cristo nenhuma promessa de que nós, a Igreja do Senhor, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebem de Deus a vida eterna, teriam uma vida fácil aqui neste mundo. E Jesus está aqui no Getsemane, homem, 100% homem perfeito, absolutamente perfeito. E ao fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, como a igreja está incumbida de fazê-lo também, como eu estou, como você está, Jesus encontra dificuldades, Jesus encontra problemas, Jesus encontra obstáculos. O cenário é de oração. Mas Jesus, que tinha uma comunhão perfeita com Deus como homem, ele sabe, porque Judas já havia deixado o colégio apostólico, o jeque de Jesus, durante a Páscoa, a celebração da Páscoa, ou da última ceia, como quiserem, do dia da instituição da ceia. E Jesus está ali e ele então percebe que o traidor, e lá em Mateus no capítulo 26 e também Marcos capítulo 14, mais uma multidão, nessa multidão, soldados romanos, soldados judeus, homens, autoridades, homens que trabalhavam nisto naquela época. Jesus então se levanta e, como deve ser a igreja, como eu disse hoje, queremos meditar na ceia do Senhor, trazemos a lembrança de que Jesus é o nosso modelo e Ele está aqui vivendo no Getsemane, alguma coisa que precisamos trazer para o nosso coração nesta hora da ceia do Senhor. E Jesus se levanta dali para fazer a obra do Senhor. Jesus se levanta dali para nos salvar. Jesus se levanta dali para consumar o que Ele vinha fazendo, a vontade de Deus, que iria ser no Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. E quando Ele então depara ali com aquela multidão, Jesus recebe o primeiro ferimento, porque Judas sai de entre aquela multidão, de entre aqueles soldados, e dá um beijo em Jesus. E uma ferida mais difícil do que seria a ferida dos cravos nos pés e nas mãos, do chicote, da coroa de espinho, dos bufetões e outras agressões, outras violências físicas que Deus permitiu que Jesus sofresse em nosso lugar, porque Ele estava sofrendo a agressão de um amigo. Logo ali atrás, muito próximo daquele momento, Jesus tinha dito a Judas: amigo, desta forma, o que tens de fazer? Faze-o depressa. Chegou a hora, eu estou te liberando. E Jesus, então Judas sai de lá e o beija. E como dói ser traído por alguém amigo, por alguém de perto. Então Jesus já foi ferido ali. Jesus, quando sai para executar a nossa salvação, para consumá-la, porque Ele já estava aqui fazendo isso, preparando-se para esse cume do sacrifício, ou que o sacrifício representava, Ele já recebe um ferimento muito grave. E Ele é o nosso modelo.
Ao fazermos a vontade de Deus, ao caminharmos, a ceia do Senhor deve nos lembrar disso, deve nos preparar para isso, que nós seremos feridos, seremos machucados. Como disse, esse evangelho que não trata isso, ele é falso. Ele não é o evangelho de Jesus Cristo. E quem de nós não temos o nosso Judas? Eu fico pensando, agora mesmo mencionarei isso de forma mais direta. Jesus orou na escolha dos seus apóstolos e no pacote veio Judas. Então não significa que, se estivermos orando, se estivermos fazendo a obra de Deus, que não haverá um Judas por perto. Que não seremos feridos da forma com a qual Jesus foi ferido naquela hora. E veja bem, Jesus é nosso modelo, Jesus é ferido por Judas. Eu imagino a compaixão que Jesus olha para Judas. Porque se Jesus sabia do que ele estava começando a enfrentar por nós, ele sabia também do que Judas começava a enfrentar por causa de tudo isso. A Bíblia menciona que era preferível Judas não ter nascido. E eu imagino, o olhar de Jesus era de compaixão. O olhar de Jesus marcava. Ele olha para Judas e Judas o beija e ele se sente ferido. E agora ele está ferido, mas ele não pode ficar parado no seu sofrimento, na sua dor, pela atitude de Judas, porque Pedro lança a mão da espada e desfere um golpe num dos soldados, numa das pessoas que estavam ali para prender Jesus, e decepa, corta fora a orelha direita. Jesus tem que interromper a sua dor, o seu sofrimento, o seu impacto daquela crueldade cometida por Judas, deste mal que Judas estava fazendo, do uso ruim que Judas estava fazendo do acesso que ele tinha a Jesus Cristo para traí-lo, para proporcionar a sua prisão. Jesus está ali ferido por isso, mas ele tem que parar. E mesmo sem ter ele ferido a Malco, que é o nome do homem que perdeu a orelha aqui na espada, ele teve que parar de sentir aquela dor de Judas, aquele ferimento, e teve que curar, fazer um bem. Falou: Pedro, guarda a espada, e curou um daqueles que vieram para prendê-lo. Meus amados, a igreja precisa conscientizar-se disso. Nós estamos hoje tomando a ceia do Senhor, e da agora até o próximo mês, ou pode ser que Jesus volte e nós estejamos ceando com Ele nas bodas do Cordeiro, é uma coisa ou outra. Ou chegaremos à próxima ceia, a ceia do próximo mês, que será do final e início do ano, né? Muito provavelmente, a gente vai negociar esse tempo, ainda vamos ver o que fazer. Ou vamos chegar lá e nós precisamos saber que nesse tempo, nessa caminhada, nós vamos enfrentar alguns ferimentos, algumas dores, alguns Judas, alguns obstáculos, algumas coisas que vêm contra nós enquanto nós caminhamos como Jesus caminhava para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Quanto maior for o seu intento de coração, a sua posição em fazer a vontade de Deus, em fazer a obra de Deus, pode saber que haverá momentos de ferimentos, de dor, de momentos semelhantes a esse que Jesus enfrentou ali, e ele foi vitorioso porque ele abandonou o impacto da emoção de ser traído, de ser beijado por um amigo, a pessoa que Jesus amou, que escolheu, que conviveu, que suportou na sua companhia, e ele para de sentir aquilo e troca no seu coração o sentimento para amor e cura, e faz a obra de Deus e abençoa. Nós fomos chamados para abençoar. Jesus está aqui, queridos, num momento de oração. E ele está aqui no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Lá havia muitas, por isso que diz aqui olival, o horto. Lá havia muitas árvores de oliveira e muitas prensas.
E ali produzia esse azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. Jesus está mostrando aqui que a igreja precisa, quando caminhando, em meio aos ferimentos, as dores, os obstáculos, as coisas que vamos enfrentar, pois se Jesus enfrentou, perfeito como era, enfrentou por nós, nós também vamos enfrentar, que nós precisamos ter esse azeite, nós precisamos ter essa condição. Vai ter dia que você vai sair para o seu trabalho, você vai estar na sua casa, você vai estar em algum lugar fazendo alguma coisa, e você está precisando de abraço. Às vezes aqui é um dia que um abraço te daria um novo ânimo. Abraço cura, abraço com amor cura. Mas você vai encontrar com alguém, e apesar de ter algum problema, alguma dor, essa pessoa pode te dizer: eu preciso de um abraço. E como Jesus curou aquele homem, nós vamos ter que abraçar essa pessoa. Vai ter dia que você vai estar sentindo as dores, os obstáculos, as oposições, que você vai estar num dia que você precisa de uma palavra. Quantas vezes eu já vim para o público precisando de uma palavra, mas tive que dar uma palavra. E você vai ter que ter uma palavra, um versículo decorado, uma promessa. Você vai ter que conhecer a palavra de Deus, para que, movido pelo Espírito Santo, apesar de você estar precisando de uma palavra aquele dia, você vai fazer como Jesus. Jesus é o nosso modelo, e vai ministrar uma palavra de Deus à vida daquela pessoa, apesar dos seus problemas, das suas lutas e das suas dores. Jesus, queridos, olha para ali, cura o homem. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa que essa tarde eu parei assim para glorificar a Deus. Ao ler o texto, Jesus chega ali e ele dá uma prova incontestável de que ele quer nos salvar. Porque se ele exerce poder, ninguém poderia prendê-lo. Porque ele chega ali. Eu já ouvi algumas mensagens, esse texto é muito pregado. Eu já preguei nele, no outro ângulo, mas já preguei aqui. Mas Jesus exerce ali, queridos, ele fala para os soldados, para aquele destacamento, com lanternas, tochas, armas. Mateus e Marcos fala porretes, cita porretes. Tinha tudo nas mãos, aquele monte de gente, de soldado, que queria bater em Jesus, queria prender Jesus. Tinha um ódio, tinha uma ira, tinha uma ação do maligno ali. E Jesus olha para ali, para aquele povo, e ele mostra para os seus discípulos. E hoje quero que venha à nossa memória, porque é dia de memorial, de que ele deixa um pouco de poder na sua resposta, porque ele fala assim: eu sou. A quem vocês estão procurando? Eles dizem: a Jesus de Nazaré. Ele fala: eu sou. Mas deixa poder na sua palavra, porque Jesus tem poder. E a Bíblia diz que os homens recuam, caem por chão. E hoje precisamos trazer à mente que Jesus ali, ele vai deixar ser preso. Não havia poder, autoridade, não havia força, não havia capacidade, não havia condições de qualquer exército, ainda que fosse o exército romano, na sua força, era o principal império que dominava, tinha força no seu exército. Não havia ninguém que pudesse prendê-lo, pois uma palavra dele jogou tudo por chão. Jesus mostra assim. Ele disse para os seus apóstolos, discípulos, os que estavam ali, fala: eu vou deixar me prender por vocês. E hoje o Espírito Santo quer nos falar isso, que Jesus podia não querer, que Jesus se deixou prender. Lá em João 10 ele diz assim: eu tenho esse mandamento do meu Pai, eu dou minha vida e posso retomá-la, eu tenho poder. Jesus não agiu aqui como Deus, 100% homem, mas ali a sua comunhão com Deus, o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. A Bíblia diz, Pedro vai afirmar que Jesus era ungido pelo Espírito Santo, o homem Jesus, e ali ele deixa um pouco de poder e aqueles homens caem. Ou seja, queridos, Jesus só foi chicoteado, vituperado,
preso. Aqui, imediatamente, nós vamos ver que ele foi amarrado, manietado, porque ele deixou se prender, ele deixou ser amarrado, ele deixou ser chicoteado, esbofeteado, receber aquela coroa de espinho, receber afrontas morais, injúrias, todo tipo de mal que você possa imaginar, porque Jesus nos amava e Ele queria tomar o nosso lugar para que fôssemos salvos. Então, Ele volta a perguntar, e agora então Ele completa a prova, porque Ele diz: a quem buscais? Eles disseram de novo: a Jesus de Nazaré. E agora, Ele não responde com poder, Ele agora responde como cordeiro. Ele não responde como um homem perfeito, em comunhão com Deus, um homem livre, que não precisava morrer, que não precisava deixar-se ser preso, ele não precisava de prisão, ele não merecia prisão, ele não iria para a prisão, mas agora ele responde como Cordeiro de Deus. Ele diz: eu já disse que sou eu. E aí ele se deixa prender, ele é manietado, e é levado dali e apresentado às autoridades. Jesus então é preso, Jesus sofre muitas escoriações, chicoteamento, afronta. E então vai para a cruz do Calvário, consuma de forma perfeita a obra de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que Jesus aqui é o nosso modelo como igreja no Getsemane. Jesus foi um sucesso. Jesus foi uma bênção. Jesus salvou o homem. Jesus devolveu a Deus o povo dele. Jesus se colocou como porta da salvação, como caminho para Deus, como porta da vida eterna. Jesus vence a morte, Jesus vence todo o mal em nosso lugar. Ele tem uma morte, um sofrimento, ele é vicário, ele nos substitui. A morte de Jesus é vicária, é no nosso lugar, ele está nos substituindo. E Jesus fez tudo isso, sabe por quê, queridos? Uma das coisas que a igreja precisa aprender é que não é possível fazer a vontade de Deus sem uma vida de oração. Ele estava orando lá no final da ceia. É lá que ele fez a oração sacerdotal. O capítulo 17 aí. Quando ele ora por aquela igreja que estava com ele, que seria inaugurada em Pentecostes, e ora inclusive por mim e por você, porque ele fala: Pai, eu oro, não oro somente por esses, mas por todos aqueles que o Senhor vai me dar, que o Senhor já me deu, que são teus, mas o Senhor me dará. Então ele ora ali, ele está orando, e ele chega no Getsemane, querido, eu começo a ver a igreja. Porque ele fala assim: ficai aqui. Não tinha 12 com ele mais, tinha 11. Então, os discípulos pararam em determinado lugar. E depois ele chama 3, Pedro, Tiago e João. Falou: venha comigo. Então fica ali 8 e 3 seguem com ele. Chega num determinado lugar, ele fala para João, Tiago e Pedro: parem aqui. E a Bíblia diz que ele foi mais adiante. Uma espécie de tabernáculo da oração. É a igreja de hoje ainda. É a igreja de todo o tempo. Por que João, Pedro e Tiago puderam ficar um pouco além dos 8? Sabe por quê, queridos? Eles tinham um coração voltado para Jesus de tal forma que eles estavam na pesca, chamada de pesca milagrosa. Eles estavam lá na casa de Jairo, na ressurreição. Eles estavam no Monte da Transfiguração. Eles tinham uma posição espiritual, eles tinham uma sede, uma posição com Deus, uma sinceridade de coração, um pouco maior do que os outros. Porque lá no Monte da Transfiguração, a palavra transfiguração no original, ela significa ver além do véu da carne, ver quem realmente Jesus é. É tanto que eles dizem: Senhor, por que a gente não fica aqui? Aqui nós podemos ver de fato quem é o Senhor.
E eles têm uma experiência tal, que agora Jesus fala assim, vem aqui para um pouco mais de intimidade, um pouco mais próximo da minha angústia. Mas eu não posso levar vocês até ali, vocês ainda precisam um pouco mais de comunhão, um pouco mais de intimidade, vocês precisam um pouco mais de aproximação do Pai, para que vocês pudessem ir mais adiante orar comigo, porque lá a angústia é muito pesada. E a Bíblia diz que ele coloca o rosto em terra, e ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice. Essa oração nós todos podemos fazer. Acho que todos fazemos. Eu queria ler hoje, o primeiro texto que eu meditei ontem e hoje, foi Isaías 53. Eu queria falar de Calvário. E quando meu coração fechou nesse texto, falou, Senhor, eu falei quinta-feira essa oração. Não saiu do coração. Jesus está orando lá, onde institui a ceia. Ele vem para o Getsêmani, coloca-se orando. E ele vai, agora fala, Pai, passa de mim esse cálice. Mas Jesus agora, queridos, ele ora como a igreja precisa orar, como eu preciso orar, como você precisa orar. Porque ele acrescenta, contudo, Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era de nos salvar. E essa vontade encheu o coração de Jesus, e por isso que ele se levanta, e ao invés de acovardar, como a igreja não pode se acovardar, ele se levanta resoluto, e vai enfrentar Judas, e vai enfrentar aquela pequena multidão, uma multidão de pessoas, de soldados, de pessoas armadas. Jesus diz assim, lá em Marcos 14, se você ler lá sobre esse texto, sobre a menção de Marcos, ele vai falar assim, eu estava no templo com vocês, vocês não me prenderam, para que paus, para que espadas, para que tanta arma, tanta coisa para me prender, eu estava lá no templo ensinando. Então, queridos, Jesus ali, resoluto, Jesus ali, no Getsêmani, ensina que nós precisamos ter essa coragem. Mas para ter essa coragem, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para que a vontade de Deus ocupe o nosso coração, para que a vontade de Deus nos mova, para que realmente nós façamos o que devemos fazer, para que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus, é preciso uma vida de oração. A igreja precisa orar. Sabe qual é a minha expectativa, queridos? Eu não sei. Se Deus vai permitir um censo, a hora que acabar a pandemia, de repente não, Davi contou, não deu certo, vamos deixar isso meio de lado às vezes, né? Mas não me importa quantos não. Não sei se o pastor André vai pensar como eu, mas eu queria que a igreja que tivesse para fazer a obra comigo fosse uma igreja de oração. Uma igreja que orasse. Uma igreja que fizesse essa oração, quem sabe, pela nossa maneira própria de orar. Senhor, passa de mim esse cálice, mas o que eu quero, eu estou aqui, eu estou disposto, eu estou disposta a fazer a tua vontade. É a tua vontade que precisa ser feita, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É ela quem abençoa os homens. Jesus só pôde curar aquele homem, ele só pôde fazer a obra que ele fez, ele só pôde se entregar, ele só pôde se oferecer, ele só pôde ser crédito em favor do pagamento da nossa dívida, porque Jesus vivia uma vida que agradava a Deus, e para agradar a Deus é necessário orar. Eu conheço alguns irmãos aqui, que eu fui membro da Igreja Betel junto com eles. E alguns que se converteram comigo, que cresceram, foram adolescentes, crianças aqui que eu podia ter pegado no colo, com a permissão dos pais, podia ter dado palmada, que hoje são jovens adultos. E eu quero dizer a vocês, a igreja, um pouco atrás de nós, orava mais do que a igreja está orando.
É por isso que nós temos sido vencidos, às vezes, a igreja tem sido vencida pelo pecado. É por isso que o mundo tem encontrado espaço para adentrar a igreja, para adentrar a vida da igreja. É por isso que muitas coisas têm nos atraído fora do aspecto da vontade de Deus, fora do caminho. É por isso que o Espírito Santo tem encontrado dificuldade de processar a santificação, que precisamos dela para ver o Senhor, para encontrar com o Senhor nos ares. A ceia do Senhor nos volta para essa realidade do exemplo de Jesus. Alguém poderia me dizer assim: mas eu, pastor, não tenho tempo, a pandemia cortou esse barato. O que eu estou vendo falar, se eu não aguento mais ficar em casa, pastor. Estou vendo a mídia entrevistar pessoas em hotéis lotados. Estou vendo os bares, quando passo na rua, aglomerados. As pessoas não conseguem ficar em casa. Ontem mesmo eu vi uma entrevista e alguém da mídia perguntou a uma pessoa importante: o que você vai fazer depois da família? Eu quero viajar, eu quero sair de casa. Irmãos, Deus falou assim para a igreja: toma o tempo, vai para a oração, vai para a Bíblia, eu quero te falar, eu quero que você fale comigo, eu quero fazer a minha vontade na sua vida, eu quero te dar vitória na sua vida espiritual, eu quero que você cresça em relação ao Pai. Essa pandemia cortou isso. Mas se não viesse a pandemia, Davi, queridos, Davi foi rei, poeta, sacerdote, profeta, guerreiro. Ele ia para o campo. Davi metia a flecha nas costas, a funda. Foi ele que matou Golias. Ele era marido, esposo. Ele era pai. Era todo ocupado. E no Salmo 55, versículo 17, ele diz assim, que por 3 vezes ele invocaria o nome do Senhor todo dia. Aí a gente vai para Daniel. Daniel era, no primeiro capítulo lá de Daniel que você lê lá, você vai ver que ele está entre os sábios de Babilônia. Ninguém era sábio ali por acaso, aquilo ali não era uma coisa de qualquer jeito, era porque Daniel se ocupava, ele estudava, Daniel se preparou, ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus companheiros, os servos de Deus ali, eles se prepararam para tal, e no primeiro capítulo ele está entre esses sábios que gastavam tempo na questão da sabedoria. No capítulo 2, ele já é líder destes sábios. No capítulo 4, ele é conselheiro do rei. No capítulo 5, ele é 3º governador no reino de Babilônia. No capítulo 6, já é outro império, medos e persas. E no meio de 120 sábios, ele era um dos 3 melhores. E um dos problemas que ele enfrentou é que o rei pensava em colocá-lo como chefe deles todos. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, apesar de tanta ocupação. Vamos aprender nessa pandemia, queridos, que nós precisamos orar. Tão importante no que você vai fazer na sua vida financeira, profissional. O que você vai fazer depois da pandemia? Tão ou mais importante é na sua agenda ter um tempo de oração, ter um tempo de buscar a face do Senhor, ter um tempo de se apresentar a Deus. Então nós precisamos nascer do Senhor, tomar isto como baliza, o exemplo de Jesus, o exemplo de Davi, o exemplo de Daniel e outros servos de Deus, Elias, que foi um grande personagem durante as minhas mensagens aqui na pandemia, quando o templo estava completamente fechado. Jesus é o nosso modelo, queridos. Ele passava noites orando, e se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele vem andando sobre as águas. Os discípulos estão lá, no barco, lutando com a tempestade, ele vem andando sobre as águas. Pedro pediu para ir estar com ele, mas se alguém do barco tivesse falado assim: onde o senhor estava? Ele dizia: eu estava orando. A Bíblia diz. Ele orou para escolher os discípulos. Meus amados, Jesus passava o tempo todo orando. Ele orou lá no cenáculo, lá onde ele fez a Páscoa. Ele estava orando lá no Getsemane. Ele orou lá na cruz. Jesus orava o tempo todo, para tudo ele orava. Nós precisamos orar. Jesus é o nosso modelo. E sabe mais? A Bíblia diz que ele está à direita do Pai e que ele intercede por nós até hoje.
Jesus é o modelo da igreja. Já que celebramos tudo isso que Ele fez, tudo isso que Ele conquistou, tomemos isso para a nossa vida. Aprendemos a não ficar sentindo muito a dor dos Judas. Dói mesmo. Tem hora da falácia, não dá? Não pode. O Judas, não. O Judas me viu curar, Jesus tinha toda a razão, me viu ressuscitar. Judas estava em tudo, irmãos. Até na última Páscoa, na ceia, na instituição da ceia. Agora ele vem e trai, não olha para isso, irmão, não fica condoído, não seja vítima, prepare-se para abençoar. Enquanto Jesus sofria esse impacto, ele curou o Malco, ele se entregou, ele se deixou amarrar, ele foi para a cruz. Jesus não ficou olhando para isso. Para importante para Jesus não eram as suas dores, a sua própria vontade, o que ele sentia, mas o importante para Jesus era a vontade de Deus, era fazer aquilo que Deus quisesse que ele fazia, que ele tinha que fazer. Eu quero terminar dizendo assim, queridos, nós vamos cear e teremos agora cerca de um mês até a próxima ceia. Jesus mandou a gente lembrar disso porque Ele queria que nós realinhássemos a nossa vida. A ceia é uma baliza, é uma questão de balanço, é uma questão de prumo. E eu queria te dizer então nesse final, que se nós não formos pessoas de oração, nós não conseguiremos ser o modelo que Jesus desceu. Deixa eu falar para você, nós estamos na frente daqueles 8 lá, a maioria da igreja ainda está lá no átrio. Lá os 8, ainda está. Tem pouca gente aqui no lugar dos 3, ó. Diria que é o santo lugar. Agora, sabe o que Jesus fez? Hoje, Ele rasgou o véu. E hoje, lá na frente, aonde nem Pedro, Tiago e João podiam ir naquela hora, eu e você podemos ir, porque o véu se rasgou e Ele nos conduz pela cruz, pelo sacrifício ao Santo dos Santos, a presença de Deus, a intimidade com Deus, para fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Então, amados, que a ceia do Senhor nos sirva para seguir o modelo de Jesus na sua vida de oração. Ele foi o nosso amigo, queridos. Existem pregações que ensinam a ter fé, né? Tem uns crentes que dá uma de Pedro, né, pastor André? Fica carregando umas espadas e de vez em quando corta a orelha dos outros. Eu ouvi uma pessoa pregar e ele fala assim na mensagem dele: eu não sei se ele era ruim de espada, que ele queria o pescoço e errou, pegou na orelha, e nem sei se ele é tão habilidoso que ele falou: vou tirar só a orelha para ele ver que tem espada, né? Não quis matar. Mas tem algumas pessoas que, com quem você está andando, querido? São armas perigosas. Quem é que te é modelo? Quem é que é a sua comunhão? Que tipo de arma você carrega? Vamos encher o coração, queridos, do que estava no coração de Jesus ali no Getsemane. Eu não queria a luta não, Pai. Mas seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua obra. Vamos aceitar o véu rasgado, queridos. Vamos avançar. Vamos para o Santo dos Santos. Vamos para a intimidade com Deus. Vamos para a comunhão com Deus. Porque Ele vai se agradar de nós como agradou Jesus. E vai receber a nossa obra, a nossa vida como recebeu a de Jesus. Que a ceia do Senhor nos conduza a isso em nome de Jesus.